Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Estamos no terceiro domingo da Quaresma. O tempo de oração, jejum, penitência, conversão, esmola, está chegando já na sua metade e nós somos convidados durante esse tempo a uma vida de conversão que se visibiliza numa celebração penitencial, na confissão de nossos pecados e nos prepararmos para, renovando a nossa própria vida, na vigília pascal, renovarmos as promessas batismais, renovar nossa vida batismal, nossa vida cristã, cada vez mais diante de um mundo complexo, difícil, cada vez mais está ao nosso redor, esperando, que os cristãos possam dar sinais e testemunho de que realmente em Cristo encontraram a própria vida e a vida nova. O Papa Francisco, para este ano de 2019, enviou a sua mensagem para a Quaresma, em que ele coloca: a criação encontra-se em expectativa ansiosa, aguardando a revelação dos filhos de Deus. Romanos 8,19, a citação. E a sua mensagem para esse ano ele fala sobre esse assunto e inicia assim a sua mensagem para este ano. Todos os anos, por meio da Mãe Igreja, Deus concede aos seus fiéis a graça de se prepararem na alegria do coração purificado para celebrar as festas pascais, a fim de que, participando dos mistérios da renovação cristã, alcancem a plenitude da filiação divina. Ele cita aqui o prefácio primeiro da Quaresma. Assim, de Páscoa em Páscoa, podemos caminhar para a realização da salvação que já recebemos, graças ao mistério pascal de Cristo. De fato, foi na esperança que fomos salvos. Romanos 8,24. Este mistério de salvação, já operante em nós durante a vida terrena, é um processo dinâmico que abrange também a história de toda a criação. São Paulo chega a dizer: até a criação se encontra em expectativa ansiosa, aguardando a revelação dos filhos de Deus. Romanos 8,19. Nessa perspectiva, diz o Santo Padre, gostaria de oferecer algumas propostas de reflexão que acompanhem o nosso caminho de conversão da Quaresma. Palavra do Santo Padre Papa Francisco, que nos chama a aproveitarmos a Quaresma, essa renovação da própria vida, e ao renovar a própria vida, as consequências da renovação da própria vida na vida de cada dia, na criação, nosso relacionamento. Ele fala com muita clareza isso, na sua mensagem, onde ele vai dizer, ou seja, que nós, cada vez mais, que a Quaresma possa consistir em entrar no deserto da criação para fazê-la voltar a ser aquele jardim da comunhão com Deus que era antes do pecado das origens. Que a nossa Quaresma seja percorrer o mesmo caminho para levar a esperança de Cristo, também a criação, que será libertada da escravidão, da corrupção, para alcançar a liberdade da glória dos filhos de Deus. Portanto, o Santo Padre lembra que a consequência da conversão também tem relacionamento com o nosso entorno, seja na vida moral, na vida espiritual, seja na vida também da natureza, ou seja, o ser humano convertido vai transformar todas as coisas. Portanto, saibamos refletir sobre a reflexão e a mesma mensagem do Santo Padre Papa Francisco para a Quaresma desse ano, pedindo ao Senhor que cada vez mais nos faça ver. Quanto mais nós nos convertemos, mais o mundo se transforma, tanto nos relacionamentos familiares, sociais, como também com a própria natureza, como ele bem salienta na sua mensagem deste ano. Neste domingo, a palavra de Deus que nós estaremos ouvindo, ou estamos ouvindo, ou já ouvimos nesse terceiro domingo da Quaresma, nos dão 3 aspectos muito importantes da nossa vida cristã, que nos chama à conversão, nos chama à mudança de vida, para que cada vez mais nós possamos configurar nossa vida a Cristo Jesus. E a palavra de Deus, do tempo da Quaresma, tem uma riqueza muito grande, que nos ajuda cada vez mais e melhor a vermos a nossa vida cristã. Lembramos que nós também temos no Brasil a nossa campanha da fraternidade, que justamente fala das consequências da Quaresma. O Papa lembra a questão da criação, e no Brasil a nossa campanha da fraternidade lembra que a consequência da nossa vida de conversão
é a questão das políticas públicas, que é o tema da nossa campanha da fraternidade, que esperamos estejamos aprofundando, com o lema "Serás libertado pelo direito e pela justiça". São as consequências, ou seja, a vida de conversão tem muitas mudanças e transformações. Cada dia mais nós somos chamados a nos penitenciar de nossos pecados, nossos erros, para que, além dessa conversão pessoal, que nos ajuda a conviver cada vez mais com a graça de Deus, de ver que isso tem consequências na família, na sociedade, no mundo de hoje. Nesse domingo, como eu dizia para todos vocês, nós temos 3 aspectos da palavra de Deus que escolhemos para a nossa reflexão, dentre tantas questões. A leitura do livro do Êxodo fala de Moisés, que é chamado para justamente conduzir o seu povo, para a libertação. Ele apacentava o rebanho do seu sogro e notou que tinha uma sarça que estava em chamas e não se consumia. E aí, justamente, ele responde ao Senhor que o chama Moisés, ele fala: aqui estou, e se apresenta: eu sou o Deus de teus pais, de Abraão, de Isaque, de Jacó. E, ao mesmo tempo, ele fala: eu vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa da dureza dos seus opressores. Sim, conheço os seus sofrimentos, e desci para libertá-lo das mãos dos egípcios, para fazê-lo sair daquele país para uma terra boa e espaçosa, onde corre leite e mel. Ou seja, caríssimos amigos e irmãos, em Moisés, Deus o escolhe para realmente fazer com que ecoe ao povo sedento, faminto, oprimido, uma palavra que o arranque de todos os males que está padecendo. Eram escravos no Egito e justamente eu envia Moisés, eu te chamo, você faz essa experiência diante de mim para poder justamente anunciar essa boa notícia para todos. Todos nós, durante a Quaresma, somos chamados a refazer o caminho do Êxodo. Somos chamados a deixar nossas escravidões para caminharmos para a Terra Prometida, levados pelo mesmo Moisés, que agora para nós, o novo Moisés, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Moisés, o profeta, fez com o seu povo no Antigo Testamento, para nós é Jesus que nos conduz das terras de escravidão para as terras onde corre leite e mel, da libertação do reino de Deus. E aí, ao mesmo tempo, diz a leitura, quando Moisés diz: mas quem eu vou falar? Como é que eu vou dizer ao povo, aos filhos de Israel, se perguntarem, que devo responder: quem que me mandou fazer isso? Então, o Senhor disse a Moisés: eu sou aquele que sou. E assim responderás aos filhos de Israel: eu sou, enviou-me a vós. E assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, Abraão, Isaque e Jacó, enviou-me a vós. O Senhor envia Moisés com essa autoridade para tirar e conduzir o seu povo da escravidão do Egito, pelo deserto, atravessando o Jordão, até a Terra Prometida. Sabemos que levaram muito tempo. Não será Moisés que chegará até a Terra Prometida, mas faz esse caminho. Nós sabemos, meus irmãos e irmãs, que toda a Quaresma é refazer esse caminho. Nós somos escravos de muitas coisas, escravos de muitos pecados. O Senhor nos quer nos conduzir cada vez mais para que possamos fazer esse caminho toda a Quaresma, para chegarmos também a uma nova vida, de tal maneira que a Páscoa nos encontre com o coração renovado. E, ao mesmo tempo, nós, caríssimos irmãos e irmãs, que realmente Cristo é o nosso libertador, aparece com muita clareza já na segunda leitura que nós estaremos ouvindo nesse domingo. Ou seja, a carta de São Paulo aos Coríntios, ele fala que os nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar, falando dessa trajetória justamente do Egito para a Terra Prometida. Todos foram batizados em Moisés, sob a nuvem e pelo mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual, todos beberam da mesma bebida espiritual, de fato bebiam de um rochedo espiritual que os acompanhava. E diz aqui a leitura de Paulo: e esse rochedo era Cristo. Ou seja, parece justamente, meus irmãos e irmãs, que esse caminho do Êxodo, que nós falamos agora há pouco, que todos nós somos chamados a fazer, nós somos chamados também a reviver, como lembra aqui a leitura, o nosso batismo,
né, do mesmo alimento espiritual, da mesma bebida espiritual, e encontrando em Cristo a nossa vida, né? E, ao mesmo tempo, diz aqui São Paulo que, apesar disso, né, muitos desagradaram a Deus, né, e morreram pelo deserto, que serviram de exemplo para nós, para que nós não murmuremos como alguns murmuravam, né, e diz que quem está de pé, tome cuidado para não cair, ou seja, para que possa experimentar sempre, cada vez mais, a firmeza no Senhor. Ou seja, é Cristo, esse rochedo espiritual que nos alimenta, que nos conduz, que nos leva cada vez mais a uma nova vida, porém supõe de cada um de nós a nossa parcela de contribuição para que nós não desanimemos e não caiamos, mas permaneçamos em pé. E por fim, caríssimos irmãos e irmãs, o Evangelho de Lucas. A terceira ideia da liturgia desse domingo é que justamente vieram trazer a Jesus notícias ruins dos galileus que Pilatos tinha matado, misturando seu sangue com os sacrifícios que ofereciam. E realmente Jesus fala, vocês pensam que eles eram piores que os outros, não é? E dos 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu em cima deles, não é? Quem que é mais culpado? Eles foram castigados e tudo mais? Ele fala, mas se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E contou a parábola da figueira, que foi lá o dono procurar na vinha figos e não encontrou. E então, por que está usando essa terra e não dando fruto? Vamos aí podá-la, vamos cortá-la. Porém, disse, deixa, Senhor, essa figueira ainda este ano, vou cavar em volta dele e colocar adubo, pode ser que venha dar fruto, e se não der, então tu a cortarás. E, gente, esse é o terceiro aspecto. De um lado, somos chamados a fazer o caminho do êxodo. Sabemos que quem nos conduz nesse caminho é Jesus Cristo, a rocha viva, o pão vivo, a vida que nós queremos buscar. Isso nos dá um ano, nos dá mais um tempo de conversão. Se nós não demos fruto, se nós não demos fruto como a figueira não deu fruto, né, Ele quer realmente nos colocar, nos podar, nos colocar mais adubo, ajudar com que nós possamos frutificar. Frutificar em conversão, em vida nova, frutificar para que nós possamos cada vez mais testemunhar que o reino está no meio de nós, através de uma vida concreta. E nós sabemos que essa vida concreta vai através da vida de cada um de nós, que pede perdão de seus pecados, que sabe se reconciliar com os outros, que vai se convertendo e que vai tendo relacionamento com a sua comunidade e até com a natureza, como bem lembra os dois temas com os quais eu iniciei essa nossa conversa nesse domingo. Com relação ao tema da natureza, que é a mensagem do Papa para essa quaresma, e, ao mesmo tempo, o tema das políticas públicas, que é o tema da campanha da fraternidade. Ou seja, esse conduzir da escravidão para uma vida nova, deixando-nos conduzir por Jesus Cristo, e o tempo que nos é dado para a conversão é esse tempo agora. Eis agora o tempo favorável, eis o dia da conversão. Que nós possamos, com o coração sincero, pedir perdão a Deus de nossos pecados, pedir o dom da reconciliação e, ao mesmo tempo, caríssimos irmãos e irmãs, cada vez mais contagiarmos o mundo com a esperança, com a vida nova, para que cada vez mais esse mundo encontre e cada vez mais encontre o caminho da salvação de Jesus Cristo, nosso Senhor, a pedra viva, a pedra angular, o rochedo de onde brota a água viva. Que nessa quaresma, que estamos já quase chegando à sua metade, nos ajude a dar esses passos, nos ajude a fazer uma boa confissão, a tomarmos consciência dessa necessidade da conversão e que nós possamos renovar a nossa vida batismal, para vivendo o nosso batismo e ao renová-lo na vigília pascal, nós possamos também estar dando passos de relacionamento com Deus, com os irmãos, tendo presença na natureza e também dentro da sociedade, para que também haja justiça e paz nessa sociedade que tanto necessita de tempos novos. Uma boa continuação da quaresma para todos nós, que Deus abençoe a todos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.